Bom dia, crianças. Bom dia. Oi, gente. Tá me ouvindo? Oi, gente. Bom dia. Tá me ouvindo direitinho? Bom dia. Bom dia, Pedro. Ok, obrigado, viu, Pedro? Aí o Pedro falou, eu tive que ir lá fechar minha porta, que minha porta abriu. Obrigado, Pedro. Bom dia, Thiago. O Vitor tá aí já? Deixa eu fazer uma chamada. Não sei se eu faço chamada, porque na realidade o minha aula é sexta, né? Mas aqui, então vamos começar, senão a gente não termina. Então, para aqueles que estão chegando agora, um bom dia, né? É o seguinte, nós, como você sabe, nós estamos muito apertados, ou nós estamos muito apertados. E aí, o que eu vou fazer? Nós terminamos, semana passada, o Bauman, né? Do capítulo 10. Depois, entraria o capítulo 11, as teorias da justiça. As teorias da justiça eu vou estudar e vou gravar uma videoaula sobre elas, tá? Sobre os dois aqui, o House e o Robert. E depois, né, hoje eu já vou começar o capítulo 5, unidade 5, capítulo 12, filosofia na atualidade. E o primeiro que eu vou trabalhar com vocês é o Jürgen Habermas, tá? Jürgen Habermas. Tá? Só que para a gente entender um pouco do Habermas, você está gravando já, não tá? Compartilhar a tela aqui. Hoje o povo não vai aparecer que tão cedo, né? Porque nessa chuvinha que tá dando, ninguém vai querer aparecer, né? Ai, ai. Não, e choveu a madrugada inteira. A madrugada inteira. Tá dando pra ver direitinho? Pô, a mim, aí que é bom, cara. Chover a madrugada inteira, pô, mó bom, cara. Dormir no barulho da. Nossa. Cara, mas eu acordei várias vezes durante a noite, sabe? Eu não tô conseguindo dormir direito ultimamente. Nossa, mas eu tô tendo dificuldade demais para dormir. Eu acho que eu tô muito ansioso, porque falta muita coisa, né, pra gente terminar, e eu tenho que gravar muita videoaula, e eu não tô conseguindo dormir tranquilo, sabe? Dormir bem. Nossa, eu fico super aflito. Mas aqui, ó, vou jogar esse aqui pra baixo. Será que dá pra aparecer? Não dá pra aparecer vocês, tá? Porque às vezes o quadrinho fica aparecendo em cima dos textos e não dá para ver o que nós estamos falando, o que nós estamos discutindo. Então, primeiramente, bom dia, né? Então, hoje nós vamos começar o capítulo 12, a filosofia da atualidade, né? É tão atual que, por exemplo, esse nosso filósofo que nós vamos discutir hoje, ele é um filósofo que está vivo, né? Alguns outros também que nós vamos discutir da atualidade, eles também estão vivos, né? Alguns estão vivos, mas que foram contemporâneos nossos, né? Só que para a gente entender o Habermas, Jürgen Habermas, nós temos que voltar. Voltar onde? Nós temos que voltar lá na teoria crítica. O que é teoria crítica? Nós temos que voltar lá da teoria crítica dos fundadores da escola de Frankfurt. Deixa eu ver, tem alguém chamando aqui? Toda hora aparece aqui uma coisa chamando, mas eu não consigo mexer aqui. Olha lá, vai, sai toda hora. Então, nós temos que voltar ao passado. Tá dando para enxergar direitinho aí, gente, o slide? Tá dando, Vitor? O Vitor ou alguma Sim. pessoa? Tá. É porque tá. Ah, obrigado.
tá colocando aqui no bate-papo, mas eu não consigo abrir o bate-papo por aqui. Que agora eu comecei a aprender a mexer colocar esses slides. Então, preste atenção. Então, nós temos que voltar ao passado, né? Nós temos que voltar, como se fosse a gente tivesse voltado lá no capítulo, quer ver que capítulo? Foi um dos primeiros capítulos. A filosofia da contemporaneidade, no capítulo 8, no primeiro capítulo da apostila, da segunda apostila, que foi a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, ela tinha uma intenção. Qual era a intenção primeira dela? Fazer uma crítica, né, à morte da razão. Né? O ser humano perdeu a razão. Né? O ser humano e, né, toda a sociedade, ela, como se a sociedade e o ser humano entregasse a sua razão, né, entregasse a sua capacidade intelectual de pensar, de raciocinar para algo ou alguém. Quando fala algo ou alguém, pode ser o capitalismo, né? E aí ele vai falar dos totalitarismos, que são as correntes, né, de pensamento, como nazismo, fascismo, isso, aquilo, são as correntes políticas, né, que vieram com o ideal de libertação. Então, aí o Adorno e Horkheim, na sua teoria crítica, né, elas já vão fazer uma crítica, então, das relações produzidas pelo capitalismo. Só que essa denúncia que a Escola de Frankfurt vai fazer em primeiro momento, né, ele vai fazer primeiramente do iluminismo. Então, presta atenção. Nós temos que relembrar isso. O Adorno e Horkheim, né, formaliza a teoria crítica. O que é essa teoria crítica? Uma teoria que critica o quê? Critica as relações, né, que estavam acontecendo, né, no período na qual eles estavam vivendo, e essa relação se baseava entre ser humano e o capitalismo. Né? E lembrando, então, que eles fazem uma crítica ao iluminismo, né? Porque o iluminismo ele veio com uma intenção, né? O iluminismo veio com ação, com a intenção de libertar o homem. Nós vamos libertar o homem das correntes da Igreja Católica, nós vamos libertar o homem do pensamento medieval, nós vamos libertar o homem das correntes políticas, né, como a monarquia e algumas outras coisas, né, de algumas influências. Então, o iluminismo veio com esse ideal, vamos libertar o homem. Só que o Adorno e o Horkheim vai criticar isso, ele vai falar que o instrumento que eles usaram, que era o instrumento da razão como libertação, não foi certo, não foi correto, porque ele não libertou. A razão, né, a capacidade, a fala que eles utilizaram, né, segundo Adorno e Horkheim, de libertação, na realidade, foi um instrumento de opressão e não de libertação. Então, ele vai falar de uma razão instrumental. Então, a razão que o iluminismo utilizou foi uma razão instrumental, um instrumento. Mas instrumento de quê? De libertação, de igualdade, de justiça? Não. Foi um instrumento de libertação? Não, de forma alguma. Foi ao contrário, foi um instrumento de tortura, né? Foi um instrumento de como é que eu posso dizer? De trazer o homem, de prender mais o homem às coisas que eles estavam vivendo, porque eles viviam um contexto na qual o homem estava com uma racionalidade totalmente prendida, obscurecida. Aí vieram com um ideal de vamos libertar o homem vai se libertar de todos os instrumentos, tal. Acaba que essa razão que o iluminismo utilizou não foi uma razão de libertação, e sim, uma razão como instrumento de o quê? Como instrumento de possibilidade de torturar mais ainda, de prender mais ainda, de aprisionar mais ainda o homem, tá? Porque logo em seguida do iluminismo, com esse ideal de libertação, já veio o capitalismo, que prendeu mais o homem, tá? Então, qual a característica em comum desses dois filósofos? A pessoa deve buscar emancipar-se dos seus pensamentos ideológicos de dominação e de opressão.
Então, o iluminismo, ele foi um instrumento, ele foi uma razão como instrumento de libertação? Não. Ela tinha uma ideal de libertação, só que logo pós, né, o iluminismo já vem o capitalismo. Então, o homem não foi dominado. Ou melhor dizendo, desculpa, o homem era dominado, o homem não foi liberto. Né? O homem não foi liberto. É igualzinho essa imagem aqui, ó, o carinha com as asinhas tentando colocar uma luz na cabeça do homem. O homem não foi liberto de todos os instrumentos de dominação. E aí a pergunta é, como libertar? Como libertar o ser humano, então? Como libertar o homem? Como libertar o trabalhador? Como libertar os seguidores políticos desses totalitarismos? Como libertar o ser humano do capitalismo? Como libertar o ser humano dessa razão que adveio do o quê? Adveio do iluminismo como uma razão para a libertação. Como nós vamos libertar? E aí, o Adorno e Horkheim, eles não encontram uma saída. Né? Eles falam que o homem tem que libertar, o homem tem que emancipar, né? Se tornar independente desses pensamentos ideológicos de dominação e de opressão. Mas aí que está o problema, que o Habermas vai tentar resolver. Os dois, o Adorno e o Horkheim, eles não encontraram uma solução. Né? Não encontraram uma solução. Eles não deram um caminho. Né? Eles não deram um posicionamento, né, para essa libertação do homem. E aí? E aí? Né? Como nós vamos viver? Né? Como nós vamos viver? Nós vamos viver ainda dominados? Né? E aí, o Habermas, tá? O Habermas, ele vai mostrar para nós o caminho. Então, eu quero que você entenda que o Habermas, ele viveu muito mais anos... Quer dizer, o Habermas, ele viveu um pouco no contexto da escola de Frankfurt, só que ele pode ser relocado dentro da escola de Frankfurt. Por que ele pode ser recolocado? Né? Por que ele pode ser recolocado? Porque ele dá uma solução. Aqui mesmo ele está dizendo, ó, ele apresenta uma versão menos pessimista em relação aos males provocados pela ciência e pela razão instrumental advinda do capitalismo. Instrumento de quê? De libertação? Não. Instrumento de dominação. E aí, eu achei bacaninha essa charge, né? Essa charge aqui da sua página 76, que fala assim, a Mafalda fala assim, para onde vamos? Desculpa. Para onde vocês acham que a humanidade está indo? Aí, né, os dois amigos dela estão dizendo, para frente. É claro que é para frente. Só que, de hora para outra, eles começam a briga. A frente é para cá. Não, a frente é para cá. Peraí, aonde está a frente? Não tem um consenso. Né? Aí ele fala, lá não é a frente. A tua frente não é a minha frente. Aí o outro fala, mas é à minha frente. Aí o outro, não. Quer dizer, não há consenso. Não há consenso em nada dentro da humanidade. Não há consenso nas leis, não há consenso nas normas, não há consenso no pensamento, não há consenso na igualdade social, não há consenso, quer dizer, não há consenso de nada. E aí o Habermas vem mostrar para nós a solução de libertação dessa razão como instrumento de dominação que adveio com o iluminismo e que os frankfurtianos não conseguiu encontrar uma solução. Olha lá, a falta de consenso motiva atitudes violentas entre as partes que, sem entrar em um acordo, levam a sociedade à estagnação. É algo que nós estamos vivendo, uma estagnação. Então, tá claro isso? Então, ele bebe da fonte da escola de Frankfurt, né? A escola de Frankfurt veio falar de uma razão como instrumento de dominação, né? Adorno e Horkheim. Quando começou essa razão como instrumento de dominação? Ela começou lá com o iluminismo. Tá, legal. E aí? Mas o Adorno e Horkheim conseguiu mostrar o caminho exato? Não, ele só falou que o homem tinha que se libertar, né? Parece que o Adorno e Horkheim não tinha, né? Não tinha uma como que eu posso dizer? Ele não encontrava uma salvação no homem. Ele não encontrava uma salvação no homem, tá? Só que aquilo que está na nossa apostila e está no nosso slide aí, o Habermas buscou
O Habermas buscou o quê? Buscou superar esse pessimismo de não libertação do homem e mostrar que, né, essa razão, como instrumento de dominação, ela pode ser trocada por uma razão comunicativa. Olha para você ver nessa imagem aqui que eu coloquei, ó. Então, uma razão, né, lembrando da indústria cultural, né, da televisão, né, dos meios de comunicação, que é uma das possibilita mais ainda o crescimento, o aumento e a dominação do capitalismo. Quer dizer, o homem está sendo modelado, está sendo manuseado por quem? Está sendo manuseado por quem? Pela indústria cultural. Mas aí, né, o nosso amigo Habermas vai mostrar o caminho certo. E o caminho certo não está, né, na razão como dominação, na razão como instrumento de dominação, mas uma razão comunicativa. E aí ele vai mostrar para nós o caminho. Né? Aonde está o caminho? O caminho está na emancipação do homem, mas como? Né? Como? Olha lá que está escrito lá para nós. A razão instrumental era uma perversão da razão iluminista. Eu acabei de falar sobre isso. Uma vez que essa razão pretendia tão somente dominar a natureza com os fins práticos, né? Com interesse na economia, com interesse na ciência, né? Esquecendo o seu verdadeiro objetivo, que era emancipar o homem. Não era isso? Nossa, a razão veio como instrumento de libertação. Só que né, o capitalismo, né, e outros meios, né, principalmente os meios políticos, usaram dessa ideia do iluminismo como libertação para aprisionar mais o homem. E aí, o Habermas vai mostrar. Vamos fazer uma inversão? Vamos. Qual a inversão? De uma razão instrumento de dominação para uma razão comunicativa. Mas o que é uma razão comunicativa? Né? O que é uma razão comunicativa? Seria você pegar eu, o Vitor, né, a Maria, pegar o Pepeu, né, pegar o Piu-Piu, pegar o Cauã, desculpa, pegar todas as pessoas que estão aqui na sala, né, e mostrar que não tem o Asley aqui que domina a razão deles. Não é o Asley que domina a razão deles. Mas o Asley, ele se torna o quê? Igual a eles. Quando? Quando a gente senta para fazer uma conversa. Então, a gente vai trocar essa razão como instrumento de dominação como uma razão comunicativa. E o que seria essa razão comunicativa? É eu trazer pessoas, né? Trazer pessoas, e essas pessoas, junto comigo, nós vamos formar uma teoria da ação comunicativa. O que é essa teoria da ação comunicativa? É a gente colocar, né, primeiro, a razão em pauta. Como assim razão em pauta? Nós vamos construir novas formas de ver, novas formas de ser, novas formas de agir, entre aspas. Nós vamos criar novas leis. É como se a gente fosse criar novas leis ou criar novas éticas. Também nós vamos chamar como a ética do discurso, né? Dita por Habermas. Então, o que é essa teoria da ação comunicativa? Né? Ela se manifesta, essa teoria da ação comunicativa, ela se manifesta tanto na razão como na ação. Né? E o que é essa razão comunicativa? É eu trazer pessoas de diferentes credos, religiões, visões políticas e formar o quê? Formar o quê? Eu vou formar novas éticas, novas posturas. Né? Não é você receber uma dominação de alguém, como o iluminismo. Né? O iluminismo tinha o ideal de libertação. Tinha sim o seu ideal de libertação. Só que, na realidade, acabou dominando. Né? Dominando o iluminismo e os sistemas. Né? Os sistemas. E aí nós vamos falar que nós vamos trocar os sistemas, né, pelo o mundo da vida. Então, a partir de agora, você vai perceber que o Habermas ele vai mostrar todos os caminhos. Nós vamos trocar a razão de instrumento para uma razão comunicação ou comunicativa. Nós vamos trocar, né, as correntes ideológicas, né, que nós chamamos de os sistemas que pregavam uma ideologia e que nos prendiam, nos aprisionavam, por o quê? Pelo mundo da vida. É como se fosse uma nova forma de viver. E nós vamos trocar o que também? Nós vamos trocar a ação
né, como instrumento de dominação também, por uma ação comunicativa, tá? Então, o Habermas ele está mostrando o caminho da libertação do homem, tá? Então, quem pode ler para mim o que seria a razão comunicativa? Lê para mim, por favor, o Vitor, você está aí. Com o objetivo de recuperar o potencial emancipatório da razão, Habermas adotou o paradigma da comunicacional, acreditando que isso poderia superar as ideologias da razão instrumental, termo usado por Adorno e Horkheimer, e levar o homem pelo caminho da razão à libertação da ignorância e das ideologias. Então, nós estamos muito presos ainda, preso ao capitalismo, preso ao nazismo, preso ao fascismo, achando que aquele era o nosso ideal de vida, né? Como diz o Marx, né? Marx dizia, o homem está tão preso na sua mercadoria, tão preso no capitalismo, que ele diviniza, né? Ele põe um acento sobrenatural sobre o dinheiro, né? sobre o capital. Ele fica totalmente transtornado. Ele não é ele. Ele não é ele mais. Tá? E aí, o que o nosso amigo vai formular? Para tanto, o filósofo reformulou a ideia da razão instrumental com a teoria da ação comunicativa, criando a ideia de razão comunicativa, como um meio de restabelecer a comunicação livre, racional e crítica entre os homens e as sociedades, com fins a superação da razão iluminista de dominação da natureza do homem. Então, o que seria, então, essa razão comunicativa? Não é só, Vitor, eu pegar eu e você e formar novos o quê? Novas rações, novas ideologias. Não, eu e o Vitor vai... Não é só eu e o Vitor. Não é eu, o Vitor, o Pepeu, fulano, ciclano e Beltrano. Né? Tem que ser com muitas pessoas. E primeira coisa, Vitor, né? Para a gente construir uma razão comunicativa, a gente deve criticar. É uma postura crítica. Olha lá, uma comunicação livre, mais racional, mais crítica. Então, a gente vai criticar todas as ideologias do passado. Nós vamos colocar no funil, né, literalmente, voltando um pouco de Descartes, no funil da dúvida, todas essas ideologias, para a gente formar novas ideologias, para a gente formar o quê? Novas éticas. Então, todas essas éticas do passado, essas ideologias, né, essas normas que a gente tem do passado, nós não vamos simplesmente reinventá-las, não. Primeiro, nós vamos criticá-las. Vamos fazer uma crítica, para depois a gente formalizar, então, novas o quê? Novas ideologias, novas formas de ser, novas formas de pensar, né? Então, tá entendendo? Primeiro momento? Então, nós vamos trocar a razão como instrumento de dominação para uma razão comunicativa como instrumento de libertação. Mas libertar quem? Todos nós. Então, por isso que todos nós temos que fazer a parte e participar, então, dessa, o quê? Dessa razão comunicativa. Não é só um ou outro, não. É um convite que Habermas faz a todos, tá? E para a gente conseguir libertar também, o Vitor, nós temos que libertar do sistema. Né? O que é o sistema? Lê para mim, o que significa o sistema? O sistema que vem se desenvolvendo em torno da razão instrumental há séculos é uma associação implacável entre conhecimento e poder, entre as ciências, Estado e mercado. Chegou a tal ponto de controle que as leis econômicas e burocráticas são interiorizadas pelo cidadão desde o nascimento, tornando-o assim um representante e reprodutor dos interesses das organizações que lucram com a vida social ou que as administram. Eu vou citar um exemplo bobo e concreto. Por exemplo, nos dias atuais, né, nós já aceitamos, literalmente, foi imposto para nós o preço da gasolina. O sistema capitalista nos impôs o preço da gasolina. Alguns reclamaram. Tá, todo mundo reclamou. Mas ninguém tentou formalizar um meio para mudar isso. Não vou parar ali, vou parar aqui. Por exemplo, agora o preço do arroz, né? O preço do arroz, o preço dos objetos, dos instrumentos, das coisas de construção está lá em cima. Só que o homem ele não se liberta, né? Porque ele parece que ele está tão afogado, ele está tão sugado pelo sistema capitalista que ele acha que já está normal. Ele aceita, né? Aceita o preço do arroz, né? Ele aceita o preço, o preço da carne que aumentou semana retrasada. Aumenta o preço da carne, não falou nada, tá de boa. A gente sugou isso, tá entendendo? Então a gente está dentro do sistema, a gente está dominado pelo sistema, a gente interiorizou o que o sistema manda e manda, desmanda e manda, pronto, a gente aceitou aquilo ali, interiorizou, né?
Interiorizou. Só que a gente não consegue se libertar mais disso, né? E aí o Habermas, né, ele fala que como é o sujeito dos dias de hoje, né? Como é o conceito de sujeito dos dias de hoje? É um sujeito dominado, né? Por quê? Porque tudo que nos é imposto pelos sistemas, sistema capitalista, religioso, político, né? Todas essas ideologias, parece que impossibilita o homem de se libertar de si, de se tornar autônomo, né? Por quê? Porque ele está tão preso, ele está tão sugado, ele aceita o preço da gasolina, ele aceita o preço do diesel, ele aceita o preço da carne, ele aceita o preço do arroz. Ele está com... Ele é um... Ali, ó, é isso aqui que eu coloquei, ó, aqui, ó. A televisão, né? Lembrei dessa televisão novamente como a indústria cultural. Mas vamos aqui por trás, aqui, ó. Quem poderia ser esse homem aqui por trás? Seria o próprio capitalismo, né? Seria o Estado. O que mais? Seria a religião. E olha o que ele está segurando aqui nas mãos. Ele está controlando, ele está dominando. O homem é o seu marionete. E nós aceitamos o controle desses objetos, né? Desses sistemas de dominação, e a gente, pronto, fica de boa, fica calado. Né? E aí a pergunta é, como nós vamos escapar desses sistemas ideológicos? Aí ele fala, nós temos que aprender a colonizar. O que é colonizar? Você sabe o que é colonizar? Quando a gente começa, então, a organizar um espaço, né? Nós começamos ali, então, né, as colônias portuguesas, né? Elas começaram, então, ali organizar, então, aqueles espaços no Brasil, né? Então, nós temos que aprender a colonizar a nossa própria vida também. E aí ele fala, como nós vamos libertar e escapar desses sistemas ideológicos? Colonizando o mundo da vida. A colonização do mundo da vida. Que mundo é esse? Que vida é essa? Esse mundo na qual nós estamos vivendo. Essa vida é a sua vida. É aprender a se libertar desses sistemas na qual nós somos tão enraigados, imergidos. O que é o mundo da vida? O que é o mundo de vida para mim? Lê para mim, o Vitor. O mundo de vida é as esferas, como a família, as amizades, o lazer, a religião, etc., em que a comunicação entre sujeitos racionais possibilita a aceitação de fins comuns e ação coordenada para consegui-los mediante a exposição de razões e consenso. Continua para mim. Trata-se de uma coparticipação, de trocas entre saberes ditos e ouvidos em uma comunidade, na qual cada participante poderá expressar-se por argumentos, ser convencido a orientar sua ação para um bem social. Olha que interessante. O que é o mundo de vida? O mundo de vida é o capitalismo? O mundo de vida é o nazismo? Não, o mundo de vida foge as correntes aqui de dominação. Não, não são esses. Aonde começa o mundo da vida, o mundo de vida? É no seu interior. É no seu trabalho, é na sua casa, é na sua família, é no seu grupo religioso, é no seu grupo de lazer, né? E ali, né, você, a partir do momento que você começa a relacionar-se com os demais, né, você então vai possibilitar, né, com que os outros falem, né, e que você também expõe o seu pensamento, né? E o que seria, então, essa libertação do sistema ideológico? É você colocar, né, organizar o seu mundo de vida. E onde está esse mundo de vida? Está na sua casa, está no seu trabalho? Tá... Mas e como assim, professor, nós vamos colonizar esse mundo de vida? É ouvir, é saber ouvir o que o outro tem a dizer, né? É saber ouvir o que o outro tem a dizer, é você também saber colocar, né, as suas ideias, né? É vocês juntos, comunitariamente, criticar as ideias do passado, criticar as normas do passado, criticar as éticas do passado e construir uma nova ética. Olha lá, ó, quando ele fala assim, trata-se de uma coparticipação, uma troca entre saberes. Né? Não é só eu saber de uma coisa e guardar aquilo ali para mim. Não, é colocar em comum. Eu acho que, por exemplo, muito, muito presente isso está as ONGs. Né? As ONGs não são dominadas por um governo, mas ali está a troca de pessoas, né? De conhecimentos, né? De saberes práticos, né? Porque ali a pessoa, ela está pensando em quem? Ela está pensando somente em si? Não, ela está pensando no bem de todos, tá? Eu acho que a ONG é um exemplo concreto, né? Dessa libertação de sistema ideológico ou de sistema
ou de sistemas que estão nos repreendendo, tá? E aí ele vai falar, então a gente já fez a troca da razão instrumental para uma razão comunicativa, quer dizer, saber falar. Nós vamos libertar os sistemas que nos oprimiam e nós vamos colonizar o nosso mundo de vida, quer dizer, colonizar, né, as nossas relações, saber ouvir, saber escutar, saber praticar, né? Ou colocar o nosso saber, o nosso conhecimento em ação, escutar o outro, né? Fazer com que o outro também seja imergido dentro desse sistema. Não, qual sistema? Do sistema totalitarista? Não, desse novo sistema, dessa colonização da sua própria vida, tá? E aí, ação instrumental versus ação comunicativa. Então, né, nós chamamos essa teoria como a teoria da ação, o quê? Da ação comunicativa. Mas não é só ficar na razão, é partir para a ação, tá? Então, lê para mim, por favor. O mundo de vida... Sendo assim compartilhada, acaba a razão e a ação instrumental do sistema, ou seja, objetivado, a ação comunicativa se torna um meio para se seguir normas e justificar ações, atravessando um processo de revisão e legitimação contínuo dos fundamentos que regem essas ações. Está entendendo? Então, quer dizer, a partir do momento que a gente instaura o mundo da vida, né, esse mundo da vida é compartilhado, esse mundo da vida é dialogado, esse mundo da vida é partido, repartido, acaba, então, aquela ideia de que nós estamos sendo o quê? Suprimidos, né, que nós estamos sendo dominados por um sistema, né? E aí, a partir desse momento que o mundo da vida é instaurado, né, a ação comunicativa também ela está presente, né? Por quê? Porque a gente não só sabe escutar, mas também nós vamos saber o quê? Agir. Agir em prol de algo, agir em prol de alguém, tá? Lê para mim, diferente das estratégicas, das ações estratégicas e instrumental, como era da razão instrumental dos sistemas totalitários, estipulados pelo mercado, né, pelo capitalismo, as ações comunicativas transcendem o contexto. Elas são universais, embora sua realização se efetive sempre em argumentar os contextos, racionalizá-los, comunicá-los e revê-los. Então, o que é, então, essas ações, né? Essas ações da comunicativa, né? É aquilo que eu falei para você. É você sentar, né? Convocar pessoas, né? Cada um ali com seus diferentes visões de mundo, seus diferentes modos de ser e de agir, colocar isso em prática, tá? Mas como que a gente vai colocar isso em prática? Primeiro, através da razão, da fala, né? Então, se antigamente a esfera era material, hoje a esfera é simbólica. Porque a partir do momento que a gente está construindo, né, várias formas de pensamento, né, várias visões de mundo, e a partir da construção da linguagem, né, ou pela linguagem que nós estamos construindo novas éticas, né, nós vamos colocar isso na ação, quer dizer, nós vamos agir, né? E a partir do momento que nós vamos, né, racionalizando e agindo, né, vai se criando, que ele vai falar, vai se criando um novo espaço, um espaço simbólico, né? Nós vamos construindo simbolismos, tá? Se antigamente a razão era instrumental, né, que direcionava o ser humano para a reprodução da matéria, com o objetivo de poder econômico e político, agora, né, a partir do mundo da vida, né, a partir do mundo da vida, há uma possibilidade de quê? De emancipar o homem pelo uso da razão comunicativa. Nós estamos libertando o homem através, então, do uso da razão comunicativa. Então, o homem agora pensa o quê? Pensa na democracia, né? Não dessa democracia na qual nós vivemos nos dias de hoje, né? Essa democracia que acaba sendo uma democracia ditatorial, né? Porque sempre são os mesmos que ficam no poder. Não, pensa numa democracia. Aqui, por isso que na página 77, né, ele faz até um quadrinho aqui sobre a democracia dos regimes democráticos deliberativos, tá? E ele faz até um quadrinho aqui, né,
dessa teoria da ação comunicativa, né? Como nós vamos agir através da nossa fala, tá? Isso aqui, se você quiser dar uma lida depois, né? Eu não trouxe agora, porque eu quero que você entenda o básico. Eu quero que você entenda o básico. O básico é você perceber que houve a libertação do homem, que o Habermas conseguiu, né, superar os primeiros no sentido de levar o homem à sua libertação. E a sua libertação estava aqui, dentro dele, a partir do momento que ele sabe falar, né? Que ele coloca suas ideias, que ele critica as ideias do passado, que ele instaura, né, com a ajuda do outro, não individualmente, porque se for individualmente, você imagina novamente numa forma ditatorial, uma forma de repressão. Não, coletivamente ele constrói o quê? Ele constrói sentido para a vida, ele constrói novos símbolos, ele constrói significados tanto para a vida dele e para o outro. Então, como acontece a emancipação do homem para mim aí, Vitor? Através da razão e ação comunicativa, que são proposições do discurso teórico, retidão das normas morais no discurso prático e pela inteligibilidade das expressões simbólicas no discurso explicativo, qualidades imprescindíveis ao entendimento. Tais pressupostos harmonizariam as relações entre mundo objetivo, entender as coisas ao seu redor, mundo social, relação com o outro, leis e normas, e o mundo subjetivo, relação consigo mesmo. Está entendendo? Então, a partir do momento que você se liberta desses sistemas, se liberta de um certo comunismo, se liberta de um certo capitalismo, né? Você, com o outro, né? A partir da sua fala, a partir das suas ideias, e a partir da fala e das ideias dos outros, vocês não estão diminuindo, vocês estão somando. Né? Vocês estão libertando a sua razão de uma razão que antes dominava. E aí, nossa, legal, né? E aí, o que vai mudar isso? Né? A partir do momento que a gente fala, que a gente discursa, né? Que a gente cria novas ideologias, que a gente cria novas regras, que a gente cria novos fundamentos para a nossa vida, muda em quê? Muda no seu mundo objetivo, que você começa a entender e compreender as coisas ao seu redor e você começa a entender quem te aprisionava e quem não te aprisionava. No mundo social, você consegue entender, né, claramente e ter mais o quê? Olha para você ver. Ter mais empatia e ter menos preconceito com o outro, né? Então, na relação do mundo social, você consegue entender. Porque o outro ele que também te ajuda na razão e na ação comunicativa como meio de libertação, compreendendo e estabelecendo novas leis e novas normas. E no seu mundo subjetivo, você consegue se entender mais. Para finalizar, e essa harmonia nessas relações, né, entre o mundo objetivo, entre o mundo subjetivo e entre o mundo social, é estimulada através da ação e da razão comunicativa. Única via, segundo Habermas, criadora de condições para emancipação do homem. Então, a partir do momento que eu, aqui, ó, A, B, quem é o B? A, pode ser o Vitor. Quem é o C? A, quem é o C? É o Pepeu. Quem é o D? A, é a Maria. A partir do momento que nós vamos colocando através da fala, da linguagem, da comunicação, nós vamos colocando os nossos pareceres, né, as nossas ideias, né, nós vamos conseguindo, então, porque são minorias, né? Porque quem comanda é a maioria, né? Quando a gente fala maioria, não maioria em quantidade, mas é maioria no poder. Mas nós temos que mudar a partir da minoria. Quer dizer, são pessoas que talvez não têm tanta representatividade no mundo. E a gente pega essas pessoas, né? E com a gente, e nós vamos então construindo um meio para libertar o homem, tá? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Porque eu vi que o chat aqui tá batendo papo aqui. Entendeu? Tá claro que o Habermas conseguiu, então, mostrar o caminho. E aí a gente vê isso muito presente nas democracias. Mas não nessas democracias, principalmente a democracia do Brasil, né? Que é aquela velha política que coloca sempre os mesmos partidos, as mesmas ideias. Não.